E agora que já conhecemos o citoplasma e todas as organelas presentes no interior das células, hoje iniciaremos as aulas em que vamos falar exclusivamente do núcleo celular, uma região da célula onde ocorre o controle de todas as atividades celulares e onde encontramos o material genético. Então, bora para a nossa aula? Olá, querido aluno, querida aluna do canal Biologia e Tal. Seja bem-vindo a mais uma videoaula. E hoje falaremos sobre uma estrutura muito importante dentro da nossa célula, que é o núcleo celular. Beleza? É o seguinte, quando nós falamos núcleo celular, vocês sabiam que existe uma área específica para o estudo dessa região da célula? Sim. O estudo particular do núcleo celular denomina-se cariologia. Então, esses profissionais se dedicam a estudar essa região tão importante da nossa célula. E é o seguinte, nas células procariotas, devido à ausência da carioteca, não existe um núcleo individualizado. Então, o material genético ele fica ali em contato direto com o hialoplasma, ele fica ali solto, né? Aqui nós temos o exemplo de uma célula procariota e ali no centro, em roxo, nós estamos vendo o material genético que está disperso no hialoplasma, tá? É o seguinte, muitos autores denominam de nucleoide essa região. Alguns autores preferem dizer que a célula procarionte não tem núcleo e pronto. Então é o seguinte, em algumas literaturas você pode ver essa região descrita como nucleoide. Em outras vai simplesmente estar escrito sem núcleo. Pronto, acabou. Porque realmente não existe uma divisão acarioteca, que seria a membrana que separaria esse material genético do hialoplasma. Tranquilo até aqui? Bem, as células eucariotas, por sua vez, vão apresentar esse núcleo organizado e individualizado. Então, o material genético, material nuclear, tá? Que é representado principalmente pelos cromossomos, encontra-se num espaço delimitado por essa membrana nuclear que nós chamamos de carioteca. Então, você observando essas células aqui, você está vendo a membrana plasmática e lá no meio em azulzinho, uma outra membrana. Essa membrana é a membrana nuclear que está separando este material genético do hialoplasma. Beleza até aqui? Até aqui tá de boa, né? Vamos lá. Em geral, as células eucariotas possuem apenas um único núcleo. Beleza. Mas vocês sabiam que podem existir células com mais de um núcleo e até células sem núcleo? Vou mostrar para vocês e nós vamos falar de cada uma delas no decorrer das aulas. Aliás, das aulas não, no decorrer desta aula. Vamos lá. Ali nós temos uma célula com um núcleo apenas, é uma célula eucariota animal. Aqui nós temos outra célula também animal, mostrando ali alguns núcleos. E esses núcleos não estão centralizados, existem vários tipos de posicionamento também dos núcleos, tá, gente? E nós temos uma célula muito importante no nosso corpo, que é essa aqui, ó, os eritrócitos ou hemácias. Elas são completamente desprovidas de núcleo. Vou mostrar para vocês aqui cada uma delas, nós vamos estar falando agora. Quanto ao número e à presença ou não de núcleo, nós podemos classificar essas células. Então, nós temos as células que nós chamamos de mononucleadas ou uninucleadas. Nós temos as células que nós chamamos de binucleadas. Nós vamos ter também as células que nós chamamos de polinucleadas ou multinucleadas. E vamos ter as células anucleadas. O termo A significa negação, ou seja, sem núcleo. Vou apresentar para vocês cada uma delas. Células mononucleadas possuem um único núcleo. O próprio nome está te contando.
ou mono, apenas um, constituem a maioria das células. Inclusive, toda prova cai, pelo menos a maioria das provas, né? Toda não, mas a maioria que cai aí, cai. Quando pede algum exemplo, alguma coisa, está geralmente se relacionando a células mononucleadas. Então, aqui nós temos um exemplo de célula mononucleada. Percebam que lá no meio tem apenas um núcleo. Pronto, acabou. Agora, quando eu falo de células binucleadas, são aquelas que possuem dois, tá? Muitas vezes os dois núcleos presentes na célula são de tamanhos diferentes, sendo um maior, que nós chamamos de macronúcleo, e um menor de micronúcleo. Então, como exemplo, para vocês, eu posso colocar esse carinha aqui, ó, que nós falamos, inclusive, na aula passada. Esse carinha aqui, ele possui dois núcleos. Percebam ali no meio, ó, macronúcleo bem grandão e o micronúcleo bem pequenininho. Beleza até aqui? Olha só, gente, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, eu vou estar respondendo todos vocês, beleza? Olha só, um bom exemplo, então, de células desse tipo são a dos protozoários ciliados, que é o paramécio, que eu já falei que nós falamos desse carinha na aula anterior. Beleza até aqui? Vamos lá. E as células polinucleadas? Quando se tem esse prefixo poli, significa muitos. Poli ou multi significa muitos. Então vamos lá. Possuem vários núcleos. Nós temos aqui um exemplo, tá? Quando nós damos esse exemplo aqui, nós temos que lembrar o seguinte das células musculares. Conforme a origem ou modo de formação, as células polinucleadas podem ser sincícios ou plasmódios. Se você quer saber mais sobre esse tipo celular específico, entender mais sobre sincício ou plasmódio, vou deixar aqui um link para você ser direcionado para essa aula que eu já fiz lá atrás, que é sobre o tecido muscular, tá? Também vou deixar aí na descrição do vídeo, combinado? O que mais, professor? Vamos lá. Células anucleadas. Como o próprio nome já diz, né, esse prefixo A é negação. Então, sem núcleo, não possuem núcleo. Elas são mais raras, tá? Exemplificando, nós podemos falar das hemácias, que eu já citei no início da aula. A hemácia é um disco bicôncavo. Esse formato dela dá condição dela ter uma maior superfície, certo? E nós temos também as células vegetais, por exemplo, as células, né, os vasos liberianos. Elas não têm núcleo, ela tem células ali, as células guardas ali lateral, que vão trazer os nutrientes e que possuem núcleo, mas ela mesmo não possui núcleo. Então, esses vasos condutores da seiva elaborada, ou seja, o floema, tá certo? Você assistiu a aula sobre fisiologia vegetal? Organologia? Se não assistiu, vou deixar aqui mais um link aqui em cima e também na descrição desse vídeo, para depois você estar assistindo essas aulas entendendo melhor, então, tanto os vasos liberianos quanto os vasos lenhosos, né? Ou seja, floema e xilema. Combinado? Bem, além de conter os fatores hereditários, que são os genes, né? O que é o gene? O gene é um pedaço ali do seu DNA que vai dar alguma informação que o seu corpo precisa, né, para uma síntese proteica. O núcleo controla as atividades metabólicas da célula e eu vou te provar isso hoje nessa aula. Então fica comigo que eu vou te mostrar um experimento muito top ainda daqui a pouquinho. Então, quando você pega o núcleo que você olha lá dentro, você tem lá dentro os cromossomos. Os cromossomos são formados de DNA, ali um emaranhado de DNA. Se você pegar a pontinha e sair puxando, vai sair dessa forma que está aqui nessa imagem. Então é um emaranhado de DNA o cromossomo. Está tudo ali juntinho, né? Então dá aquele formato do cromossomo que você vê aí nos seus estudos, quando nós falamos anteriormente aí de cromossomo e tal. É isso que vai dar aquele formato, é esse emaranhado de DNA. Essa função controladora do núcleo foi demonstrada através dos experimentos de merotomia. Vou te mostrar agora.
realizados por Balbiani no final do século XIX. Aí você me pergunta assim, professor, mas o que é isso, merotomia? Quem que foi Balbiani? Vou te contar. Foi um biólogo francês e professor de embriologia no Collège de France, nascido em 1823 e falecido em 1899. Esse carinha aqui, ele foi muito importante nessa área. Ele conduziu experimentos muito importantes e significativos que até hoje nós levamos em consideração no estudo aí da biologia. Ele é conhecido por seu trabalho em microbiologia, bem como seus estudos de embriologia. Agora, o experimento que ele fez foi o seguinte, observem aqui, gente, a importância do núcleo. Presta atenção. A merotomia consiste na secção de uma célula viva para que possa estudar as modificações sofridas pelos fragmentos celulares resultantes. Então, pega uma célula ali e corta ela. Mas você vai levar em consideração o seguinte parâmetro. Presta atenção. Balbiani utilizou ameba, um tipo de ameba, né? Aqui nós temos diversos tipos demonstrados. E o que ele fez? Ele cortou. Mas ele cortou da seguinte forma. Presta atenção. Uma ameba A. Então, nós temos uma ameba. Tá? Ele seccionou ela, cortou ela em 2 fragmentos. Em um fragmento, ele deixou o núcleo. No outro fragmento, ele não deixou o núcleo. E o que é que aconteceu? Presta atenção. O fragmento sem núcleo ou anucleado, depois de algum tempo, morreu. Ele perdeu a capacidade dele de síntese proteica. Então, ele não conseguiu se regenerar. Com isso, então, foi a morte. Ele não conseguiu regenerar, nem crescer e nem reproduzir. Agora, o fragmento nucleado, por sua vez, sobrevive e regenera. Mas o experimento não parou aí, não. Olha só o que ele fez mais. Ele pegou uma outra ameba, certo? Uma ameba D, tirou o núcleo dela e colocou naquela parte que não tinha núcleo. Então, naquela região que estava anucleada, ele tirou o núcleo de outra ameba e pôs lá. E quando ele fez isso, o resultado foi o quê? A ameba voltou, então, a trabalhar, a síntese proteica, se reproduzir, crescer, e ficou viva. Então, olha só que interessante. Sem o núcleo, morreu. Com o núcleo, viveu. Então, olha só a importância do núcleo dentro de uma célula. É esse carinha que comanda todas as funções. Se não tiver o núcleo, morreu. Beleza? Bem, pessoal, se vocês gostaram dessa aula, já deixa aí aquele like. Se não é inscrito no canal, já aproveita e se inscreve aí embaixo, hein? Sabe por quê? Toda semana eu dou continuidade às aulas aqui no canal, beleza? Obrigado a você que assistiu esse vídeo até o fim. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Tchau, tchau!